pregão marcou a contratação de pelo menos 1.000 psicólogos para atender 3,5 milhões de estudantes e 250 mil professores da rede estadual. A medida é polêmica, porque entra em conflito com o que dizia uma lei de 2019. Quem fala a respeito do tema com a gente é a doutora Roseli Fernandes Lins Caldas, professora do Mackenzie e presidente da ABRAPE, Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Olá, Roseli, tudo bem? Olá, Vivian, tudo bem? Tudo jóia, Roseli, é um prazer falar com você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, a ABRAPE já teve algum retorno sobre o real impacto do isolamento social no que diz respeito à saúde mental de estudantes e professores? Bem, nós temos sabido, né, vários estudos já têm sido feitos, as universidades têm nos reportado situações vividas pelos professores, pelos educadores, por todos nós durante a pandemia, não é? É claro que quando a gente ouve, por exemplo, algumas matérias dizendo não, as escolas devem voltar com todos os cuidados, não é? É bem polêmico isso, porque os cuidados todos que já deveríamos ter antes da pandemia na educação brasileira, e aqui no caso, né, na educação de São Paulo, já poderiam ter sido cuidados, mas a gente sabe que não é possível para muitos educadores em muitas escolas do nosso estado e do nosso país terem os cuidados necessários, o distanciamento, a questão da higiene, há escolas, muitas delas, que não têm papel higiênico. Uhum. Então, é muito importante a gente pensar que este estresse vivido pela educação hoje, pelos professores, pelos alunos, pelas famílias, é claro que ele tem uma relação direta com a pandemia, mas também tem uma relação com o descaso à educação anterior à pandemia. Perfeito. Mas você acredita que tudo isso justifica a iniciativa, então, da Secretaria da Educação da contratação de 1.000 psicólogos e por meio de um pregão? Bom, essa proposta tem erros em dois campos, né? No campo da forma e no campo do conteúdo, né? Da forma, porque qualquer situação de pregão cabe para a venda de objetos, para a venda de casas, mas não cabe para a venda de saúde mental. Isso é outro, estamos em outro patamar, muito diferente de alguma coisa que pode ser valorizada pelo menor preço, porque pregão é isso, né? Quem pagar menos leva. Inclusive o pregão, que está acontecendo ainda, ele começou lá dia 12 ou dia 11, e já foi adiado algumas vezes, porque as condições, tanto dos valores como das documentações exigidas, ainda não foram ajustadas. Então, essa é a forma. O pregão, de modo nenhum, é forma de contratação de profissional de saúde. Poderia ser por meio de parceria com universidades, dando alternativas, né? Caso o nosso secretário da Educação não soubesse, né? É possível parceria com universidades, é possível concurso público, há várias maneiras de contratação que não essa. Então, essa é a forma. Uhum. Quanto ao conteúdo, nós temos vários questionamentos, inclusive éticos. Então, vou listar alguns. Será o atendimento de 1.000 psicólogos para toda a rede de professores e alunos. A gente fez uma conta rápida e daria um atendimento de 13 minutos para as pessoas. Isso é inviável para um serviço sério de saúde mental, primeiro. Segundo, atendimento a professor e aluno cabe à saúde, não à educação. Então, psicologia escolar pressupõe um acompanhamento em rede que discuta com professores e alunos as questões educacionais que estão sendo trazidas a partir das expertises que a psicologia já tem. Psicologia do desenvolvimento, psicologia da aprendizagem, nós temos expertise, nós temos parceria com a educação há muito tempo. Então, o contato da psicologia com a educação
não é nesse sistema de atendimento clínico. Isso é muito saudável e necessário no espaço da saúde, não na educação. Então, é uma confusão, né, do nosso secretário e dos nossos dirigentes de que isso é a psicologia escolar, como eles têm chamado, psicologia educacional. Não, isso não é, né? Uma outra questão ética grave é que será feito por meio de uma plataforma que mais pessoas terão acesso. Então, veja bem, qualquer atendimento psicológico tem como fundamento o sigilo. A gente não sabe quem mais terá acesso a essas informações e a esses dados. O Conselho de Psicologia se manifestou, inclusive com um documento encaminhado para a Secretaria da Educação, mostrando que os psicólogos que, por acaso, se associarem a isso, eles terão uma falta ética, porque não é possível que alguém que está atendendo uma criança ou um adulto, ou seja lá, né, como for, seja também, os dados fiquem disponíveis numa plataforma que ninguém sabe quem é que vai ter, quem mais vai ter acesso, né? Nós colocamos uma ação civil pública, mas não foi aceita. Então, a documentação que nós encaminhamos, dizendo que isso era ilegal em termos da psicologia, não foi aceita. Tentamos a entrevista, convidamos para uma live o nosso secretário, Rocieli, não tivemos resposta. Então, assim, quando o governo do Estado não ouve os especialistas, novamente, a ciência é deixada de lado, que é um problema que, inclusive, o governo do Estado tem reclamado do governo federal, né? Muito estranho, porque nesta questão do pregão, os especialistas não foram ouvidos. E aí a gente tem uma coisa bem séria acontecendo, né? Que talvez não vá poder se efetivar em termos legais. Inclusive, tudo isso vai acabar causando vários impactos, né, na rede estadual futuramente também, né? E Roseli, eu queria que você aproveitasse, falasse um pouquinho, a Lei 13.953 de 2019, desculpa, a Lei 13.935 de 2019, porém ela entra em conflito com a contratação da forma que o governo está fazendo, né? Explica para a gente um pouquinho quais são as diferenças entre o que essa lei falava, né, e a maneira como foi feita a contratação, o que mudou? Bem, então, voltando um pouquinho, né, essa lei é fruto de um projeto de lei de 2000, então ela demorou 19 anos para ser promulgada. Esta lei pressupõe equipes multiprofissionais trabalhando junto à educação num processo de parceria. Assistentes sociais e psicólogos, né, que é o que a lei trata, trazendo junto com os educadores, com as famílias, com a rede, que a gente não pode pensar a escola e a educação separada, como se ela fosse algo fora, né? Não, ela é parte de uma rede, e há equipamentos na rede que podem dar apoio a essa escola, a esses educadores, a esses professores. Então, a ideia não é um psicólogo, um assistente social em cada escola, mas em cada, por exemplo, no caso, né, do Estado, em cada regional, em cada espaço onde possa, de alguma forma, atender aquele número de escolas presentes ali. Então, equipes que possam dar assessoria às escolas. Essa é a ideia. Esse projeto de lei foi uma conquista, uma vitória da psicologia. Inclusive, agora a gente está vivendo a questão do Fundeb aí, este projeto de lei está incluído no Fundeb, porque é claro que uma lei federal, ela tem que pressupor custo, né? Não dá para pensar na lei sem pensar de onde é que sairá a verba. Então, essa lei vai numa direção e a proposta do pregão vai em outra direção, muito contrária, e eu penso que é um retrocesso, porque a psicologia já se prestou lá atrás a fazer esse serviço e já se verificou que isto não atende, porque há questões estruturais que precisam ser mexidas, e a psicologia tem condições de contribuir, mas não nesse atendimento que, de novo, culpabiliza o professor. É ele que está estressado, que está sem saúde mental, culpabiliza o aluno.
que muitas vezes, né, a gente sabe, no país que nós temos com tanta desigualdade, algumas famílias têm um celular e várias crianças em séries diferentes. Como é que a gente supõe que eles possam aprender, né? Então, culpabilizar, medicalizar as famílias, as crianças, os professores, é o que vai acontecer com esse pregão, caso isso passe. Nós estamos lutando ainda, né, para que isso seja interrompido, para que esse pregão seja interrompido e a gente seja ouvido, os especialistas, pelo nosso secretário, pelos os dirigentes que têm proposto isso, para que a gente vá numa outra direção, que de verdade auxilie os professores. Isso é um engodo. Então, professor, você que está achando que vai ser atendido, que você vai, então, ter um atendimento psicológico gratuito, cuidado. Isso é um engano, um engodo, que tem uma intenção muito mais política do que educacional. Perfeito, Roseli. Acho que você conseguiu resumir um pouco aí de toda essa problemática, né, que acontece e que, infelizmente, está sendo resolvida de uma forma que não é tão correta. Uhum. Roseli, agradeço, viu, a sua participação, seus esclarecimentos. Fico à disposição, Vivian, e um abraço para você, um abraço para todos os professores, saúde para todos nós. Com certeza, o principal. Com saúde a gente recupera o resto. A gente precisa estar aqui o ano que vem. Se Deus quiser, Roseli. Muito obrigada, viu? Tchau, obrigada. Obrigada pela oportunidade. Imagina. E o programa de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.